Seja muito bem-vindo a esse que é o 25º vídeo, onde eu estou gravando vídeos para melhorar a minha comunicação. Do último vídeo para cá, eu dei um intervalo bem maior de dias, e nesse período aconteceram várias coisas, então é bem interessante entender como os nossos processos de desenvolvimento e de evolução vão acontecendo à medida que a gente dá espaço para que eles aconteçam. O próprio tempo é uma referência para a gente perceber como as coisas vão variando e a gente pode fazer então comparações sobre o nosso próprio comportamento. Então eu vejo que dentro desse período muitas coisas assim se fortaleceram dentro dessa ideia de comunicação e como isso de alguma maneira vai se infiltrando na gente, vai se consolidando dentro do nosso comportamento, o que facilita então esse processo de comunicação. Eu vejo, por exemplo, que muito da minha confiança que eu esperava ou que eu sentia que eu não tinha, ela foi melhorando, foi se adaptando conforme a prática. Então, essa prática de gravar os vídeos facilita com que a gente enxergue de uma outra maneira a nossa capacidade ou a nossa incapacidade, e isso pode ser transformado com mais facilidade. E esse conceito é importante, né? Se a gente tem em mente que a gente quer atingir um determinado objetivo, acreditar que isso é possível é uma maneira leve de conquistar esse objetivo. Porque a partir do momento que a gente não acredita, não se visualiza concluindo aquele objetivo, isso se torna uma barreira, se torna um adversário que tem muita força, porque essa negatividade que a gente pode ter sobre a gente mesmo, esse conceito que a gente pode ter sobre a gente mesmo de incapacidade de atingir determinado objetivo, ela atua com força muito intensa dentro da gente. E abandonar essa crença, às vezes, pode ser difícil nesse sentido. A gente talvez esteja tão acostumado a não ter determinada habilidade que acreditar que a gente pode adquirir essa habilidade ou desenvolver essa habilidade pode ser uma coisa que não está dentro do nosso alcance. E a prática e a determinação de você estar praticando e atuando todos os dias, isso vai fazer com que isso se torne realidade e que se desenvolva ao longo do tempo. Então, essas ideias que a gente acaba se cobrando demais para ter um determinado resultado, elas acabam alimentando essas ideias de que a gente não tem a capacidade ou não vai conseguir êxito naquele propósito que a gente teve. Então, para mim, isso tem sido muito importante dentro dessa jornada aqui de gravar vídeos para melhorar a comunicação, porque existe uma facilidade natural que vai fluindo, mas a gente precisa se colocar à prova e precisa então dar os passos, né? É uma caminhada longa de desenvolvimento em relação à comunicação ou em relação a qualquer outro objetivo que você possa colocar na sua mente, né? Determinar uma meta para atingir. E aí você vai começar ruim, você vai começar de uma maneira que não é a ideal. Essa ideia de que as coisas podem acontecer de uma hora para outra, elas, elas vão acabar acontecendo de uma hora para outra, mas demora algum tempo para que de uma hora para outra exista uma transformação. A gente precisa se colocar em movimento primeiro, e esse movimento vai então agregando aí energias, agregando recursos, e esses recursos vão vindo à tona, e a gente vai perceber que a gente pode sim se tornar melhor, pode se evoluir dentro do nosso objetivo com leveza e tranquilidade,
desde que a gente acredite nisso, que é o básico, né? A gente precisa, então, ter confiança e se movimentar. A gente não pode ficar parado, porque parado a gente não vai desenvolver nenhum tipo de habilidade. E, às vezes, a habilidade que a gente acaba treinando parado, isso é interessante de observar, é a habilidade de se autocriticar, de se autolimitar, de criar limites, limites tão densos que a gente fica preso ali dentro daquilo e não se desenvolve. Isso pode, em muitos casos, gerar algum tipo de frustração. Tem pessoas que vão estar nessa zona de conforto, né, que é uma das maneiras de explicar isso, e vão ficar lá presas dentro daquilo e não vão se sentir mal. Mas, na maior parte dos casos, a gente começa a se sentir mal, se sentir aprisionado por aquilo e a gente quer romper essas barreiras. As limitações são sempre mentais, então a gente determina as limitações e quando a gente não está confortável dentro desse limite, a gente consegue ampliar esse limite também. E tudo isso, para que isso aconteça, né, precisa que você se comprometa com você mesmo. Esse é o primeiro passo, e aí, se mantendo em movimento, a gente vai atingindo níveis superiores. Eu espero que você esteja gostando desses vídeos. Tem uma playlist com os outros vídeos para você poder, talvez, até se inspirar, porque essa capacidade de se comunicar, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Eu percebo uma grande evolução no meu processo durante esse período e tenho certeza que posso avançar ainda mais, evoluir ainda mais. Então, se você está gostando, pode deixar um comentário aí. Se você se inspirou com essa ideia e quiser gravar vídeos, perceba o quanto é simples. Um celular e a sua mente para poder falar um pouco livremente. Coloque alguns temas, né, que você gosta de falar, isso vai facilitar bastante. E aí você também pode colocar esse processo na sua vida, né, melhorando a sua comunicação e expandindo aí os horizontes das possibilidades do que você pode fazer com a comunicação. Eu aguardo você, então, no próximo vídeo que eu postarei em breve, que será o 26º. Eu sou o Luiz Ventura. Um grande abraço para você.